Fala, meus loucos, beleza? Fiquei um pouquinho sumido aí, mas estamos voltando hoje com a sequência de aulas, né? A ideia é trazer alguns conteúdos relevantes, principalmente para as carreiras policiais, mas como todos sabem, os conceitos relacionados a noções de informática serão utilizados ou são utilizados em diversos concursos, não só de áreas policiais. Exemplo, o concurso da EBSER, que vai acontecer daqui a alguns dias, e que cobra conceitos, noções de informática. Inclusive, um desses conceitos é o que iremos tratar hoje. A ideia é trazer para vocês conceitos básicos, os princípios da segurança da informação, aliado a isso, trazer a resolução de uma questão que eu trouxe mais cedo, ontem, se eu não me engano, que tratava exatamente sobre conceitos de segurança da informação. Tranquilo? Então entender basicamente o seguinte: ideia básica, ideia tranquila é que a segurança da informação basicamente vai ser um conjunto de técnicas que visa proteger a informação, proteger um dado, seja esse dado físico ou lógico. E aí esse entendimento vai ser utilizado tanto no meio empresarial quanto para um usuário comum, porque da mesma forma que a empresa ela necessita proteger as suas informações, um usuário comum também necessita desse processo de proteção. E aí a gente vai entender o seguinte: esquecendo um pouco a parte física, falando do dispositivo, esquecendo, por exemplo, do computador, do celular, mas entender que a segurança da informação tem uma ideia mais profunda da proteção do dado, muito pelo seguinte: porque o dado ele não tem um valor mensurável. Exemplo, imagine que uma empresa ela tem lá uma informação de 10 anos, São informações ali que são nevrálgicas, são sensíveis para o funcionamento da empresa. E aí, falando de uma informação digital, imagine que de repente o servidor principal dessa empresa teve um problema, tá certo? E aí esse problema gerou um problema que apagou todos os arquivos desse servidor. Imagine a empresa perdeu 10 anos de informação. Então não tem como mensurar essa perda, não tem como dizer um valor para a informação. Então a ideia da segurança é proteger exatamente essa informação, esses dados que são de extrema importância para a empresa. Então entenda mais uma coisa, é que essa segurança não está voltada simplesmente para o meio da tecnologia, da informação. Está voltado também para a proteção de documentos físicos, certo? Porque, exemplo, você pode ter uma empresa que tenha apenas documentos físicos, então ela tem que prover meios para que esses documentos que sejam, por exemplo, importantes, sejam guardados em locais que só tenham algumas pessoas tenham acesso, ou pessoas apenas que sejam autorizadas a acessar esses arquivos, para proteger informações que não podem ser vazadas da empresa. Então, conjunto de técnicas básicas que visa basicamente proteger a informação, proteger os dados de uma empresa, de um usuário comum. Tranquilo? E aí, através disso, vamos ter aí, basicamente, algumas bancas vão tratar de uma tríade, outros vão falar de quatro princípios básicos da segurança da informação, e eu quero que vocês entendam esses princípios. Da mesma forma que lá no direito administrativo nós temos os princípios LIMP, não é isso? Nós vamos ter na informática, no caso da segurança da informação, os princípios básicos, e aí vamos tratar de cada um deles. E aí, o bizu que a gente tem para gravar esses princípios é o bizu da dica, é esse mnemônicozinho aqui, dica, que vai trazer exatamente quatro princípios básicos, os princípios que a sua banca costuma cobrar. Desses princípios eu coloquei na questão, e aí eu quero que vocês entendam a ideia básica desses princípios, que estão atrelados a uma série de tecnologias, mas que não vamos nos aprofundar nisso, porque nas próximas aulas eu trarei. Tranquilo? Então, dica, o bizu, o mnemônico para que você grave os princípios é o dica. E aí vamos entender o seguinte: esse D aqui vai representar a disponibilidade, o I vai representar a integridade, o C vai representar a confidencialidade, enquanto o A vai representar a autenticidade. Então aqui é disponibilidade,
Então, disponibilidade, integridade, confidencialidade e autenticidade são os 4 princípios que vão nortear aí a segurança da informação. Então, partindo do primeiro, que é o princípio básico, que traz a ideia da disponibilização da segurança ou das informações. O que é isso? Essa informação, esse dado, ele tem que estar disponível no momento que ele seja necessário ser acessado. Um exemplo pode ser o seguinte: você tem uma empresa e aí vamos ter lá diversos departamentos, como departamento de pessoal, departamento financeiro, tranquilo? Então, dentro do departamento pessoal eu tenho uma série de pessoas, uma série de funcionários, colaboradores que precisam acessar certas informações que são apenas daquele departamento. Imagine que eu tenho 10 funcionários e de repente eu contrato mais um funcionário para esse departamento. É necessário que esse funcionário tenha acesso a essas informações, mas de repente um determinado dia ele tenta acessar, essa informação está indisponível, de repente um servidor parou de funcionar ou de repente não deram o acesso necessário para ele, ou seja, foi quebrada aí uma regra de disponibilidade, porque quem deveria acessar a informação ou quem precisava acessar essa informação não teve ela disponível. Então a disponibilidade consiste em disponibilizar o serviço, disponibilizar a informação, o documento, para que seja possível ser acessado, para quem precisar acessá-lo. Tranquilo? Conceito bem tranquilo. Integridade. O que é que esse conceito vai retratar para a gente aí, vai trazer para a gente? É a ideia de manter os dados, as informações íntegras. Como assim? Eu preciso, por exemplo, que quando eu gere uma informação, a pessoa que irá receber essa informação tenha essa informação de uma maneira íntegra. Eu tenho que garantir que essa informação não chegue até a segunda pessoa, ao destinatário, perdido. Ou seja, que no meio do caminho do processo, nada venha a ser perdido. Tranquilo? Um exemplo tranquilo para a gente entender aí. É a ideia, por exemplo, de você, sei lá, para ilustrar, você faz uma compra na internet, né? Aí você vai lá, chega nos Correios, e aí no caminho, sei lá, você comprou um celular. Aí no caminho dos Correios para sua casa, aí quando chega em sua mão, chegou, sei lá, você comprou um celular de última geração, aí você recebeu um celular dele tecado QWERTY, aquele celular antigo. No meio do trajeto aí, houve uma quebra na integridade, ou seja, a informação que você pediu, a informação que foi solicitada, o produto que você pediu, chegou diferente a você, que é o destinatário. Então a integridade vai usar técnicas, tá? Como a função hash, que iremos tratar mais à frente, para garantir que a informação não sofra modificações durante o trajeto do remetente para o destinatário. Então, se falarmos de uma mensagem, a ideia dessa mensagem não sofrer mudanças no percurso. Tranquilo? Então, a integridade vai garantir que vai garantir a precisão de um documento, de uma informação. Eu garanto que o documento que eu redigi vai chegar da forma que eu redigi, da forma original, para um determinado destinatário. Tranquilo? A informação não vai sofrer alterações. É isso aqui que esse princípio garante, que a informação não sofrerá alterações ao longo do processo de envio dela. Tá ok? Confidencialidade, o que esse princípio vai trazer pra gente aí? É a ideia do sigilo da informação. Eu vou limitar. Esse princípio, ele limita. Observe que o primeiro, disponibilidade, eu disponibilizo uma informação para quem necessitar acessar, tranquilo? E no terceiro caso aqui da confidencialidade, eu trato de sigilo de informação, eu trato de limitação para um grupo específico. Eu digo, somente determinadas pessoas podem acessar tal informação. Então, lembrando do primeiro exemplo que eu dei do departamento de pessoal, eu digo o seguinte: aqui nesse departamento eu tenho um sistema que só as pessoas do departamento de pessoal terão acesso, tá? E só vocês podem ver. Se de repente alguém do financeiro consegue acessar essa informação, eu já tive uma perda na confidencialidade, eu tive uma quebra no princípio da confidencialidade, tá ok? Então você vai ver em alguns livros, alguns autores falando o seguinte, que na confidencialidade,
você pode acontecer de terceiros que não tenham autorização para acessar, acessem essa informação, mas o fato de acessar não significa que ele vai entender. Ele pode ler uma informação, mas não vai conseguir entender. Mais à frente a gente vai entender o conceito de criptografia e a gente vai entender o porquê disso. Mas para esse primeiro momento entenda o seguinte: a confidencialidade ela limita, ela traz sigilo para a informação, é a que vai proteger a informação para direcioná-la para um público específico. Só determinado local irá ter acesso a essa informação. Caso isso aqui fuja da ideia desse local, eu tive uma quebra, uma perda na confidencialidade. Certinho? E sobrando pra gente o princípio da autenticidade. Esse princípio aqui vai garantir o seguinte, que a pessoa que fez determinada ação não vai poder negar que fez. Tá ok? Então, o que é que acontece? Nesse princípio aqui, a gente vai ter a ideia ali, por exemplo, de um login e senha de usuário. Por exemplo, você tem o login e senha da sua empresa, aí você de repente vai ao banheiro, você está enviando, lá está o seu e-mail aberto. Aí chega um terceiro lá de má fé e envia um e-mail para o seu chefe, sei lá, solicitando a sua demissão. A princípio, quem enviou foi quem? Você. Porque você tem naquele computador o seu login e senha e no e-mail está autenticado com seu login e senha. Você não tem como negar a autoria. Então, ó, esse princípio aqui tem uma palavra-chave, uma frase-chave, podemos dizer assim. Ele impede a negação de autoria de uma determinada ação. Se você gerou a informação, está lá cadastrado o seu login e senha, foi você. Daqui que você consiga provar que não foi, você talvez não consiga nem provar porque o seu login e senha, a sua assinatura está ali. Certo? E desse princípio aqui vai gerar uma característica, alguns vão chamar de princípio, vai variar muito, mas via de regra não é um princípio, é uma característica que é a ideia do não repúdio. O princípio da autenticidade gera uma característica chamada de não repúdio. É exatamente a ideia de que eu falei. Eu não posso repudiar uma ação que eu fiz, independente se eu deixei o meu computador lá e fui ao banheiro e não bloqueei a minha tela, e um terceiro de má fé acessou o meu computador e enviou, sei lá, um e-mail, como eu falei, solicitando a demissão. A princípio quem enviou fui eu. Porque o login e senha que estava ali naquele momento era o meu login e senha. Eu não posso negar a autoria. Isso aqui também pode aparecer como irretratabilidade. Você não vai ter como se retratar, tá certo? Porque foi você, a princípio, independente de terceiros terem agido. Mas foi você que realizou determinada ação. Então, fica sempre lembrando o seguinte: tendo todos esses princípios dentro de uma empresa ou numa casa para um usuário sendo atingido, eu tenho ali uma segurança da informação mais forte, mais próximo do perfeito, porque a sua banca ela não pode dizer que você tem 100% de segurança da informação, você não tem 100% de proteção da informação, você não tem 100% de proteção dos seus documentos, porque eu não posso garantir 100% mesmo utilizando os princípios básicos, os 4 princípios da segurança da informação. Porque os computadores, exemplo, na empresa são utilizados por usuários que vira e mexe, acabam criando ali algumas portas, abrindo algumas portas para malware, para hackers, enfim, né? Falando bem a grosso modo. Então, entendam que a segurança da informação não garante 100%, é impossível você implementar uma segurança 100%, tá? Até porque a tecnologia ela vai se renovando todos os dias e aí de repente você implementa coisas aqui que daqui a uns dias podem estar obsoletas, tá ok? Então, entendida essa ideia de segurança da informação, gravem isso aqui, gravem isso, tá? Gravem esse mnemônico, o dica. Então, os 4 princípios: disponibilidade, integridade, confidencialidade e autenticidade. Fechamos aí essa ideia de conceitos básicos, essa ideia principal aí da segurança da informação. Nas próximas aulas irei trazer alguns algoritmos, né? Algumas funções, como a gente chama, como o checksum, como a função hash, que aí vão ajudar aqui, por exemplo, na integridade, para garantir a entrega dessa informação. Tá? Então, ó, só mais um exemplo para a gente lembrar aqui, ó, na autenticidade, como ele não pode negar, seria uma ideia, por exemplo, ó, de um contrato de locação que eu assino, locatário, e o locador assina, né? Um contrato de aluguel de um imóvel.
Esse contrato com as duas assinaturas é levado a um cartório. Então, a partir do momento que lá no cartório, quem de direito carimbou e autenticou, dizendo, vocês dois assinaram, eu não posso mais negar a minha autoria.